Olá pessoal, esse vídeo aqui vai falar sobre o conceito da deriva continental, né? Uma teoria formulada pelo alemão Alfred Wegener há 110 anos atrás aproximadamente. Vamos falar sobre o limite das placas tectônicas, né? Sobre o que é a placa tectônica, a teoria das placas tectônicas que aperfeiçoaram a teoria de Alfred Wegener, né? Vamos entender o que é uma placa tectônica, bem como essas informações sobre a litosfera. Gente, primeiramente, o Alfred Wegener foi um alemão que há 120 anos atrás formulou uma teoria que ele buscou algumas evidências para justificá-la, né? Uma delas foi a evidência geomorfológica, que ele acreditava que os continentes, né, se encaixavam. Atualmente os continentes eles estavam ele falava que os continentes estavam flutuando sobre o magma e que estavam separados, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Uma outra evidência que ele levantou foi a evidência geológica que a costa oeste da África, né, esse pedaço aqui que o mouse vai aparecer aqui, ó, esse pedaço aqui da costa oeste da África, as rochas são iguais, idênticas às da costa leste da América do Sul. Então, isso comprovaria que possivelmente esses continentes já estiveram grudados no passado. Outra evidência é a paleoclimática. A paleoclimática, ele verificou que houve uma era do gelo justamente aqui no continente da Antártica. Houve também uma era do gelo na América do Sul, no continente africano, na Austrália, que está aqui, e também na Índia. Só que a Índia, essa era do gelo aconteceu no hemisfério sul. Só que a Índia, hoje, ela está localizada no hemisfério norte. Então, isso ele acreditava também que esse subcontinente indiano estivesse grudado justamente nessa parte que envolve aí a América do Sul, a África, a Antártica e a Austrália. E a quarta evidência que ele levantou foi a evidência paleontológica, que os animais, né, alguns fósseis que ele encontrou de alguns animais como o Listrosaurus, o Mesosaurus, o Sinonatus, animais terrestres, exceto o Mesosaurus que ele vivia na água, né? Mas os outros dois, o Listrosaurus e o Sinonatus, eram animais terrestres. E foi encontrado fósseis desses animais tanto na América, quanto na África, quanto na Índia, como na Antártica e até na Austrália. E a plantinha Glossopteris, que também apresenta fósseis nesses continentes. Então, diante dessas quatro evidências, ele formulou a teoria da deriva continental. Olha só, palavra deriva, sem direção, né? Ou seja, ele acreditava que os continentes estavam flutuando sem direção em cima do mar. E aí ele, quando apresentou essa teoria para uma universidade, né, nos congressos, quando foi levantado essa ideia dele, né, ele não soube explicar isso e acabaram abandonando não aceitaram essa teoria dele e ele morreu tentando provar isso, né? Ele veio morrer logo depois na Groenlândia, congelado, e não conseguiu comprovar o que levava a essa movimentação desses continentes. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos patrulhavam aqui o Oceano Atlântico, né? Porque os alemães chegaram a afundar alguns navios brasileiros aqui no nosso litoral e eles fizeram um levantamento de como que era o fundo do oceano, né? E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, com a pesquisa, um pouco mais à frente, eles resolvem pegar uma rocha do meio aqui do continente, do Oceano Atlântico, né? E verificam que é o mesmo tipo de rocha, né? Era uma rocha magmática, mas que tinha, no metamorfismo dela, era semelhante às rochas que tinham no litoral da África e da América. E aí eles perceberam que opa, tem alguma coisa a ver, realmente tem uma ligação com aquilo que o Wegener falou, né? Mesmo diante de todas as evidências que ele tinha levantado. E mais recentemente é que com o estudo
da geofísica, da geoquímica, eles conseguiram entender como que funciona esse mecanismo que levam os continentes não, né? As placas tectônicas, né? Ou seja, a teoria das placas tectônicas ela serviu para aperfeiçoar a teoria da deriva continental. E aqui eu coloquei o que é uma placa tectônica. A placa tectônica, gente, nada mais é do que um pedaço da crosta continental, que é aquela região que está emersa, ou seja, acima da água, junto com um pedaço da placa oceânica, que é aquela parte da crosta que está imersa, está abaixo da água. Então, esse conjunto de bloco de rochas, de crosta, forma a placa tectônica. E aí, como que essas placas elas se movimentam? Elas se movimentam justamente por esse esquema aí embaixo, ó, células de convecção, nessa parte aqui. Ó. O que são as células de convecção? Próximo aqui à endosfera ou ao núcleo externo, você verifica que o magma ele se aquece demais e ele tende a subir devido o calor fazer com que reduza a densidade, reduza a distância, né, dentre os átomos, afasta esses átomos, né, então ele fica mais leve. Então ele tende a subir. Só que o interior da Terra é um sistema fechado. Então, quando essa parte do interior da Terra chega aqui em cima, ela não consegue sair, então ela empurra a outra parte que está aqui em cima para o local aonde ela saiu, formando como se fosse uma rodinha, que é o que a gente chama de célula de convecção. A questão é que essas células de convecções elas têm direções variadas. Então, isso faz com que as placas tectônicas elas se movam em diversas direções, tá? E isso faz com que ocorra justamente o limite das placas tectônicas, né? Então nós temos três tipos de limites de placas, né? Que é justamente a transcorrente, que é a primeira aqui, né? Aonde você tem uma placa deslizando do lado da outra, ou também chamado de transformante, ou também conhecida como tangencial, tá? Tem aquelas que as placas se afastam uma das outras, né? Que é esse exemplo que está aqui debaixo do oceano, que é o exemplo que tem aqui entre a América do Sul e a África, que é o chamado limite divergente, ou seja, as placas se distanciam, fazendo com que o material que está no interior da Terra chegue até a superfície, formando novas rochas. E tem um outro chamado limite convergente, que é quando as placas se chocam. E aí você vai ter a placa mais densa, mais pesada, ela acaba afundando dentro do magma, dissolvendo, e aquela que é mais leve, né, teoricamente mais leve, ela começa a dobrar em cima dessa placa que afundou. Essa parte que afundou é chamada de esse processo de afundamento é chamado de subducção, e a placa que vai passando por cima, ela vai sofrendo um dobramento tanto nas rochas quanto no relevo, né? O importante lembrar, gente, que nesses locais aonde existem os limites de placas são os locais que você tem a maior incidência de agentes endógenos ou agentes internos, que são aqueles que provocam tremores de terras, que são os abalos sísmicos, aqueles que provocam o aparecimento de vulcões e aqueles que aparecem os tsunamis também. Lembrando que nesses locais é onde você encontra uma grande quantidade, o limite das placas é o local onde você tem uma grande quantidade de vulcões e de tremores de terra. Continuando aqui, a gente verifica que, aqui, os agentes endógenos são o quê? Ou internos? Eles foram descobertos pelo estudo da geologia. Eles vão verificar que a estrutura do interior da Terra contribui para a formação desses agentes, ou seja, o estudo da geofísica, da geoquímica, é que permite se descobrir como que se formam, né? Qual que é o estudo desses fenômenos, né? Que não tem nada a ver com o ser humano, tá? São fenômenos que não tem nada a ver com o ser humano. E que eles mostram a dinamicidade, ou seja, a dinâmica que a Terra tem no seu interior. A Terra, a Terra é um planeta que é extremamente dinâmico, ele não é estático.
ele a todo instante ele está realizando movimentos, né? E quais são esses agentes que aparecem dessas forças, né? O primeiro deles é o tectonismo, que é o movimento das placas, né? Que é causada pela pressão do interior do planeta, que não deixa o manto chegar até a superfície. Então, o tectonismo é o que vai explicar justamente essas células de convecção, né? Você vai ter os abalos sísmicos, que vão ocorrer justamente nas áreas com maior quantidade, tá, gente? Não quer dizer que no interior de uma placa tectônica não tenha tremor de terra, não tenha abalo sísmico, né? É o que muita gente fala, né? Ah, o Brasil, por estar no interior, no meio de uma placa tectônica, ele não tem tremores de terra. Mentira, já teve casos no Brasil de pessoas, de uma criança que perdeu a vida por conta de um tremor de terra. Ela chegou do colégio em casa, foi descansar à tarde e a terra, o local onde ela morava no interior de Minas, teve um tremor de terra. A casa acabou caindo em cima dela, ela veio a falecer. Então, você afirmar que no Brasil não tem tremores de terra é arriscado, tá? Tem sim. Ah, mas no Brasil é um país que tem vulcões ainda. Exemplo de Caldas Novas, que é um local que a água é quente, né? E essa água quente é porque tem uma corrente de magma próxima à superfície. Gente, isso é mentira. Não tem corrente de magma próxima à superfície em Caldas Novas. Se tivesse uma corrente magmática passando próximo à superfície onde fica Caldas Novas, aqui em Brasília teria muito tremor de terra, teria muito efeito, muitos desses agentes endógenos atuando em Brasília. Tanto que isso foi estudo aqui da Universidade de Brasília, que pesquisaram lá para saber se realmente em Caldas Novas tem uma corrente magmática. O que eles perceberam foi o quê? Próximo entre Caldas Novas e Rio Quente tem uma área de serra, tem uma área mais elevada, né? E quando a água infiltra no solo, a cada 30 metros de profundidade, ela aumenta 1 grau Celsius de temperatura, que é o grau geotérmico, que é a temperatura no interior da Terra. Então, quando essa água sai numa nascente, na base dessa serra, a água sai com uma temperatura quente naturalmente, não é por conta de vulcanismo acontecendo ali, tá? O Brasil ele tem é, as evidências de vulcões que estão extintos, tá? Então tem uma cidade mineira chamada Poços de Caldas, que ela fica dentro de uma cratera de um antigo vulcão que tinha ali. Então você encontra ainda no Brasil locais que já tiveram vulcões, mas atualmente, né, não há nenhum vulcão ativo, não há nenhum vulcão em atividade no Brasil, tá? Então os abalos sísmicos são esses tremores, esses tremores tanto na crosta continental como na crosta oceânica, gerando tsunami no meio do mar, né? E você tem a presença dos vulcões, que é o terceiro agente endógeno ou interno, que é o vulcanismo, né? Aí, pessoal, eu coloquei o Ring of Fire aí, que é o anel de fogo do Pacífico, tá? Esse círculo do fogo também, como é conhecido. Esse local aí é o local que tem a maior intensidade vulcânica de abalos sísmicos do planeta, tá? Repara que ele margeia a parte oeste da América, ele margeia a parte leste da Ásia, chegando até a Oceania. Alguns países aí, como Nova Zelândia e Japão, são países que apresentam uma grande quantidade de eventos motivados pelos agentes internos, tá? O Japão, por exemplo, é um país que tem uma grande quantidade de vulcões ativos e é um país que apresenta diariamente um elevado número de tremores, né, de abalos sísmicos. A mesma coisa acontece na Nova Zelândia, só que a gente não escuta falar tanto da Nova Zelândia, que é um país que tem pouca gente. Aqui no Brasil, o estado que tem maior quantidade de abalos sísmicos são os estados do Acre, alguns trechos de Rondônia e pedaços do Mato Grosso.
Só que são áreas que tem pouca gente morando. E o fato de ter pouca gente morando, a gente não tem, graças a Deus, nenhuma notícia de catástrofe, alguma coisa assim. Então, são esses os agentes internos ou endógenos. Espero que essa videoaula tenha auxiliado você nos seus estudos, auxilie você nos seus estudos, que você se prepare bem e até a próxima videoaula. Um abraço e até loguinho! Olá pessoal, esse vídeo aqui vai falar sobre o conceito da deriva continental, né? Uma teoria formulada pelo alemão Alfred Wegener há 110 anos atrás aproximadamente. Vamos falar sobre o limite das placas tectônicas, né? Sobre o que é a placa tectônica, a teoria das placas tectônicas que aperfeiçoaram a teoria de Alfred Wegener, né? Vamos entender o que é uma placa tectônica, bem como essas informações sobre a litosfera. Gente, primeiramente, o Alfred Wegener foi um alemão que há 120 anos atrás formulou uma teoria que ele buscou algumas evidências para justificá-la, né? Uma delas foi a evidência geomorfológica, que ele acreditava que os continentes, né, se encaixavam. Atualmente os continentes eles estavam ele falava que os continentes estavam flutuando sobre o magma e que estavam separados, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Uma outra evidência que ele levantou foi a evidência geológica que a costa oeste da África, né, esse pedaço aqui que o mouse vai aparecer aqui, ó, esse pedaço aqui da costa oeste da África, as rochas são iguais, idênticas às da costa leste da América do Sul. Então isso comprovaria que possivelmente esses continentes já estiveram grudados no passado. Outra evidência é a paleoclimática. A paleoclimática, ele verificou que houve uma era do gelo justamente aqui no continente da Antártica. Houve também uma era do gelo na América do Sul, no continente africano, na Austrália, que está aqui, e também na Índia. Só que a Índia, essa era do gelo aconteceu no hemisfério sul. Só que a Índia, hoje, ela está localizada no hemisfério norte. Então, isso ele acreditava também que esse subcontinente indiano estivesse grudado justamente nessa parte que envolve aí a América do Sul, a África, a Antártica e a Austrália. E a quarta evidência que ele levantou foi a evidência paleontológica, que os animais, né, alguns fósseis que ele encontrou de alguns animais como o Listrosaurus, o Mesosaurus, o Sinonatus, animais terrestres, exceto o Mesosaurus que ele vivia na água, né? Mas os outros dois, o Listrosaurus e o Sinonatus, eram animais terrestres. E foi encontrado fósseis desses animais tanto na América, quanto na África, quanto na Índia, como na Antártica e até na Austrália. E a plantinha Glossopteris, que também apresenta fósseis nesses continentes. Então, ele, diante dessas quatro evidências, ele formulou a teoria da deriva continental. Olha só, palavra deriva, sem direção, né? Ou seja, ele acreditava que os continentes estavam flutuando sem direção em cima do mar. E aí ele, quando apresentou essa teoria para uma universidade, né, nos congressos, quando foi levantado essa ideia dele, né, ele não soube explicar isso e acabaram abandonando não aceitaram essa teoria dele e ele morreu tentando provar isso, né? Ele veio morrer logo depois na Groenlândia, congelado, e não conseguiu comprovar o que levava a essa movimentação desses continentes. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos patrulhavam aqui o Oceano Atlântico, né? Porque os alemães chegaram a afundar alguns navios brasileiros aqui no nosso litoral e eles fizeram um levantamento de como que era o fundo do oceano, né? E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, com a pesquisa,
um pouco mais à frente, eles resolvem pegar uma rocha do meio aqui do continente, do Oceano Atlântico, né? E verificam que é o mesmo tipo de rocha, né? Era uma rocha magmática, mas que tinha, no metamorfismo dela, era semelhante às rochas que tinham no litoral da África e da América. E aí eles perceberam que, opa, tem alguma coisa a ver, realmente tem uma ligação com aquilo que o Wegener falou, né? Mesmo diante de todas as evidências que ele tinha levantado. E mais recentemente é que com o estudo da geofísica, da geoquímica, eles conseguiram entender como que funciona esse mecanismo que levam os continentes não, né? As placas tectônicas, né? Ou seja, a teoria das placas tectônicas ela serviu para aperfeiçoar a teoria da deriva continental. E aqui eu coloquei o que é uma placa tectônica. A placa tectônica, gente, nada mais é do que um pedaço da crosta continental, que é aquela região que está emersa, ou seja, acima da água, junto com um pedaço da placa oceânica, que é aquela parte da crosta que está imersa, está abaixo da água. Então, esse conjunto de bloco de rochas, de crosta, forma a placa tectônica. E aí, como que essas placas elas se movimentam? Elas se movimentam justamente por esse esquema aí embaixo, ó, células de convecção, nessa parte aqui. Ó. O que são as células de convecção? Próximo aqui à endosfera ou ao núcleo externo, você verifica que o magma ele se aquece demais e ele tende a subir devido o calor fazer com que reduza a densidade, reduza a distância, né, dentre os átomos, afasta esses átomos, né, então ele fica mais leve. Então ele tende a subir. Só que o interior da Terra é um sistema fechado. Então, quando essa parte do interior da Terra chega aqui em cima, ela não consegue sair, então ela empurra a outra parte que está aqui em cima para o local aonde ela saiu, formando como se fosse uma rodinha, que é o que a gente chama de célula de convecção. A questão é que essas células de convecções elas têm direções variadas. Então, isso faz com que as placas tectônicas elas se movam em diversas direções, tá? E isso faz com que ocorra justamente o limite das placas tectônicas, né? Então nós temos três tipos de limites de placas, né? Que é justamente a transcorrente, que é a primeira aqui, né? Aonde você tem uma placa deslizando do lado da outra, ou também chamado de transformante, ou também conhecida como tangencial, tá? Tem aquelas que as placas se afastam uma das outras, né? Que é esse exemplo que está aqui debaixo do oceano, que é o exemplo que tem aqui entre a América do Sul e a África, que é o chamado limite divergente, ou seja, as placas se distanciam, fazendo com que o material que está no interior da Terra chegue até a superfície, formando novas rochas. E tem um outro chamado limite convergente, que é quando as placas se chocam. E aí você vai ter a placa mais densa, mais pesada, ela acaba afundando dentro do magma, dissolvendo, e aquela que é mais leve, né, teoricamente mais leve, ela começa a dobrar em cima dessa placa que afundou. Essa parte que afundou é chamada de esse processo de afundamento é chamado de subducção, e a placa que vai passando por cima, ela vai sofrendo um dobramento tanto nas rochas quanto no relevo, né? O importante lembrar, gente, que nesses locais aonde existem os limites de placas são os locais que você tem a maior incidência de agentes endógenos ou agentes internos, que são aqueles que provocam tremores de terras, que são os abalos sísmicos, aqueles que provocam o aparecimento de vulcões e aqueles que aparecem os tsunamis também. Lembrando que nesses locais é onde você encontra uma grande quantidade, o limite das placas é o local onde você tem uma grande quantidade de vulcões e de tremores de terra. Continuando aqui, a gente verifica que, aqui, os agentes endógenos são o quê? Ou internos? Eles foram descobertos pelo estudo da geologia.
eles vão verificar que a estrutura do interior da Terra contribui para a formação desses agentes, ou seja, o estudo da geofísica, da geoquímica, é que permite se descobrir como que se formam, né? Qual que é o estudo desses fenômenos, né? Que não tem nada a ver com o ser humano, tá? São fenômenos que não tem nada a ver com o ser humano. E que eles mostram a dinamicidade, ou seja, a dinâmica que a Terra tem no seu interior. A Terra, ela é um planeta, a Terra é um planeta que é extremamente dinâmico, ele não é estático. Ele a todo instante ele está realizando movimentos, né? E quais são esses agentes que aparecem dessas forças, né? O primeiro deles é o tectonismo, que é o movimento das placas, né? Que é causada pela pressão do interior do planeta, que não deixa o manto chegar até a superfície. Então, o tectonismo é o que vai explicar justamente essas células de convecção, né? Você vai ter os abalos sísmicos, que vão ocorrer justamente nas áreas com maior quantidade, tá, gente? Não quer dizer que no interior de uma placa tectônica não tenha tremor de terra, não tenha abalo sísmico, né? É o que muita gente fala, né? Ah, o Brasil, por estar no interior, no meio de uma placa tectônica, ele não tem tremores de terra. Mentira, já teve casos no Brasil de pessoas, de uma criança que perdeu a vida por conta de um tremor de terra. Ela chegou do colégio em casa, foi descansar à tarde e a terra, o local onde ela morava no interior de Minas, teve um tremor de terra. A casa acabou caindo em cima dela, ela veio a falecer. Então, você afirmar que no Brasil não tem tremores de terra é arriscado, tá? Tem sim. Ah, mas no Brasil é um país que tem vulcões ainda. Exemplo de Caldas Novas, que é um local que a água é quente, né? E essa água quente é porque tem uma corrente de magma próxima à superfície. Gente, isso é mentira. Não tem corrente de magma próxima à superfície em Caldas Novas. Se tivesse uma corrente magmática passando próximo à superfície onde fica Caldas Novas, aqui em Brasília teria muito tremor de terra, teria muito efeito, muitos desses agentes endógenos atuando em Brasília. Tanto que isso foi estudo aqui da Universidade de Brasília, que pesquisaram lá para saber se realmente em Caldas Novas tem uma corrente magmática. O que eles perceberam foi o quê? Próximo entre Caldas Novas e Rio Quente tem uma área de serra, tem uma área mais elevada, né? E quando a água infiltra no solo, a cada 30 metros de profundidade, ela aumenta 1 grau Celsius de temperatura, que é o grau geotérmico, que é a temperatura no interior da Terra. Então, quando essa água sai numa nascente, na base dessa serra, a água sai com uma temperatura quente naturalmente, não é por conta de vulcanismo acontecendo ali, tá? O Brasil ele tem é, as evidências de vulcões que estão extintos, tá? Então tem uma cidade mineira chamada Poços de Caldas, que ela fica dentro de uma cratera de um antigo vulcão que tinha ali. Então você encontra ainda no Brasil locais que já tiveram vulcões, mas atualmente, né, não há nenhum vulcão ativo, não há nenhum vulcão em atividade no Brasil, tá? Então os abalos sísmicos são esses tremores, esses tremores tanto na crosta continental como na crosta oceânica, gerando tsunami no meio do mar, né? E você tem a presença dos vulcões, que é o terceiro agente endógeno ou interno, que é o vulcanismo, né? Aí, pessoal, eu coloquei o Ring of Fire aí, que é o anel de fogo do Pacífico, tá? Esse círculo do fogo também, como é conhecido. Esse local aí é o local que tem a maior intensidade vulcânica de abalos sísmicos do planeta, tá? Repara que ele margeia a parte oeste da América, ele margeia a parte leste da Ásia, chegando até a Oceania.
Alguns países aí, como Nova Zelândia e Japão, são países que apresentam uma grande quantidade de eventos motivados pelos agentes internos, tá? O Japão, por exemplo, é um país que tem uma grande quantidade de vulcões ativos e é um país que apresenta diariamente um elevado número de tremores, né, de abalos sísmicos. A mesma coisa acontece na Nova Zelândia, só que a gente não escuta falar tanto da Nova Zelândia, que é um país que tem pouca gente. Aqui no Brasil, o estado que tem maior quantidade de abalos sísmicos são os estados do Acre, alguns trechos de Rondônia e pedaços do Mato Grosso. Só que são áreas que tem pouca gente morando. E o fato de ter pouca gente morando, a gente não tem, graças a Deus, nenhuma notícia de catástrofe, alguma coisa assim. Então, são esses os agentes internos ou endógenos. Espero que essa videoaula tenha auxiliado você nos seus estudos, auxilie você nos seus estudos, que você se prepare bem e até a próxima videoaula. Um abraço e até loguinho!